Boa, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui abrindo mais uma live do nosso programa de comunicação e semiótica, para contar um pouco das pesquisas que nós fazemos e para também dialogar um pouco com os pesquisadores sobre processo de criação. Eu vou contar aqui um pouco os 30 anos dos estudos de processo de criação aqui na PUC, que é uma linha, na verdade, uma linha de pesquisa que está em permanente expansão. Então, eu vou trazer aqui para conversar comigo o Wagner de Miranda, que fez mestrado e está entregando o seu doutorado, então nem sei se já não é um quase doutor, e que depois eu vou falar um pouco mais adiante, ele vai contar um pouco do percurso dele aqui dentro do grupo. Então, nós estamos aqui apresentando essa pesquisa que é desenvolvida no nosso programa, a partir do grupo de pesquisa, também chamado Grupo de Pesquisas em Processos de Criação. Então, é uma linha de pesquisa que vem sendo desenvolvida nessa interação das minhas buscas como pesquisadora e dos membros desse grupo, e que só poderia ter acontecido nesse contexto acadêmico, isso que eu acho muito importante de destacar aqui para nós, né, no ambiente da comunicação e semiótica. Por quê? Porque em 1992 foi criado o que ainda era o Centro de Estudos em Crítica Genética, que, na verdade, é uma metodologia de estudos da criação literária a partir da análise dos registros e arquivos de escritores. Então, isso em 92, já na semiótica, esse grupo começou, então, os primeiros grupos de pesquisa do programa. Na PUC, já em 90, a gente já pensava a crítica genética para além da literatura, já era uma crítica genética em expansão, e daí os centros de estudos. Por que foi em expansão? Porque os alunos vinham com formação diferente e interesses bastante diversos. Então, nós tínhamos gente do jornalismo, publicidade, artes visuais, arquitetura, artes cênicas, cinema, literatura, design, curadoria, enfim, um vasto interesse, uma grande diversidade de interesse. Então, a gente pode dizer que o grupo já nasceu no âmbito da interdisciplinaridade do corpo discente, que levou a alguns caminhos, algumas escolhas minhas no meio desse caminho de pesquisa, para dar conta dessa diversidade. Uma dessas consequências ocorreu essa expansão teórica de várias teorias que foram sendo adicionadas para pensar os processos de criação. E claro que o marco inicial é a ampliação dos estudos. Então, a crítica genética passou, eu já estava percebendo logo no começo que os estudos, assim como nasceram na França, a crítica genética já estava inscrita na própria definição do seu propósito e do seu objeto de estudo, a possibilidade, o potencial de ser feito em outras áreas. Por quê? Porque se o princípio direcionador dos estudos genéticos era a compreensão do caminho de produção de uma obra literária, e o seu objeto de estudo eram os registros desse percurso do escritor, que esses vestígios que a gente encontrava da escritura, a gente percebeu que esses estudos podiam rapidamente romper a barreira da literatura e ampliar os seus limites para além da palavra escrita. Por quê? Porque procedimentos de criação em qualquer área, com marcas de artistas também em qualquer materialidade e linguagem. Então, essa potencial dessa ampliação dos objetos de estudo já estava inscrita no próprio propósito desses estudos. Voltando ao programa de comunicação e semiótica, essa ampliação dos objetos de estudo era
surgiram já, como eu disse, pelos interesses dos próprios alunos, e para dar conta também dos processos do jornalismo e da publicidade. E daí, por isso, que a gente passou rapidamente a falar da crítica genética, discutindo processos de criação nas artes e nas mídias. Então, a primeira ampliação para todos os aspectos da arte, saindo da literatura, e daí, pela natureza das salas de aula, ampliando para as pesquisas nas artes e nas mídias de uma maneira geral. Eu fiz uma publicação em 92 do livro Crítica Genética na Educ, e que as 3 edições desse livro guardam um pouco, relatam essa história de expansão dessa pesquisa na PUC. Já é interessante, porque na própria editora da PUC, contando essa expansão, que também só podia ter acontecido na PUC. O Daniel Ferrer é um pesquisador da França, justamente desse ITEM, que batizou a crítica genética. Ele falou, em 99, ele falou que essa pesquisa tinha uma vocação transartística, e falando que para essa pesquisa sobreviver no século XXI, ela teria que promover e a quebrar essas fronteiras de gêneros e artes, e disse que a PUC e o nosso grupo de pesquisa era o único que já vinha fazendo isso, então já estávamos falando, né, dessa possibilidade dessa crítica, né, passar para o século XXI com toda a vitalidade. E daí passamos a pensar, né, essa abordagem crítica, né, para literatura, artes e mídias, sob esse ponto de vista de processo de criação. Então, é isso que é o nosso pensamento, né, a nossa perspectiva é transversal, o processo de criação como algo que está presente em todos esses percursos. Ao mesmo tempo, é com enfoque na produção, mas não em detrimento das críticas que falam das obras, mas adicionando novas camadas para entender as obras que estão sendo estudadas, e que certamente essas leituras que a gente devolve para os leitores pelas nossas críticas ressignificam a obra que está sendo estudada. Então, em 93, a gente organizou uma grande exposição no Centro Cultural Oswaldo de Andrade, que chamou Bastidores da Criação, que justamente já era a fundação, né, oficial do grupo, e já mostrando registros de todas as áreas: literatura, artes visuais, arquitetura, ilustração de livros infantis, música, cinema, cenário teatral, grafite. Então, a gente já mostrava, já nessa fundação do nosso grupo, esse potencial de olhar todos esses documentos e, especialmente, estudar. Eles são fonte de estudo, eles não trazem conhecimento sobre o processo de criação. E daí, fazendo um pequeno salto no tempo, né, nesse campo da ampliação dos objetos de estudo, eu fiz mais recentemente um pós-doutorado na USP sobre a complexidade dos processos em grupo, pensando teatro, cinema, dança e música. Então, já estamos, né, por isso que eu falo dessa expansão permanente, já estamos agora falando desses processos também nesses grupos, nessas equipes. E aqui que eu passo um pouco para o Wagner, porque também é algo que a gente tem percebido, essas demandas de pensar, né, a partir das práticas artísticas, o que é, a partir do próprio artista. E daí eu trago o Wagner falando que é o seu caso, né, para dividir um pouco com a gente a pesquisa dele. Oi, gente. Oi, Cecília. Muito obrigado pelo convite. Eu estou um pouco gripado, hein, gente, então dei um desconto. Enfim, essa questão multidisciplinar, no início, quando eu cheguei no COIS, foi uma coisa que eu me senti acolhido, porque a minha formação, minha formação é em teatro e também em artes visuais.
E eu queria estar propondo uma pesquisa para o COIS que abarcava exatamente isso, né? Eu pesquisei, no meu mestrado, eu pesquisei o Roberto Alencar. Então, quando eu fiz o meu projeto de mestrado, eu fui procurar algum programa em alguma universidade que me acolhesse, que conseguisse acolher o que eu estava pretendendo fazer. Aí eu lembrei do Gesto Inacabado que eu havia lido da Cecília, ainda na minha época de graduação em artes visuais, e resolvi tentar um mestrado no COIS. E fui acolhido lá, enfim, pela Cecília. A Cecília me aceitou como orientando e foi uma felicidade, porque o artista então, que eu escolhi pesquisar também no mestrado, o Roberto Alencar, que é um artista do corpo, né? Enfim, ele transita pelo teatro, pela dança, pela performance e também pelas artes visuais. Né? Todo o trabalho dele é feito em trânsito com os desenhos que ele produz, que são fantásticos. Né? Ele é um artista que eu converso e falo sempre para a Cecília que ele consegue corroborar, não exatamente corroborar, mas todas as questões dos processos de criação como postas assim na teoria crítica de processo que a Cecília desenvolve, a gente encontra no trabalho do Beto, por exemplo, né? De uma forma, e ele estabeleceu esse diálogo também com a gente de uma forma muito interessante, muito forte, né? Então, meu mestrado só pôde se dar nesse lugar, eu acho. Ele só pôde acontecer nesse lugar. E o meu doutorado, né, e também, acredito que também, porque eu me interessei por os processos de crise em relação à criação e comecei a observar esses processos de criação das artes do corpo que foram para a internet não só durante a pandemia, mas também durante a pandemia e através do audiovisual, com o recurso do audiovisual. Entrou mais um trânsito, entrou mais uma questão interdisciplinar na minha pesquisa, que foi o audiovisual, né, e também as questões de internet, de ciberespaço. E também acho que essa questão, né, que é muito forte, de indisciplinaridade na minha pesquisa, até acredito muito por conta da minha formação, eu acho que só poderia ter sido feita num programa como a Comunicação e Semiótica da PUC. E também com a orientação da Cecília, né? Eu acho que a teoria crítica de processos, ela me ajuda a organizar o que esses artistas me dão, porque a gente sempre parte a pesquisa sempre parte disso, do que os artistas estão propondo, dos documentos que eles produzem, dos rastros que eles deixam, né? Do que eles vão apontando, sempre parte de uma perspectiva prática, né? De uma perspectiva de olhar para o trabalho do artista, olhar o que o artista produz. Né? Não é uma teoria que você aplica, né? Não existe isso. Né? Ela conversa, por isso que ela é viva e está sempre em movimento, está sempre em processo de criação. É exatamente isso. É uma teoria em processo. Né? A gente sempre, no grupo, a gente sempre fala que nós todos estamos sempre em processo. Né? Então, esse acolhimento dessas demandas, das práticas, né, artísticas, foi o que me atraiu, o que me faz estar até hoje no COS e dizer para a Cecília, vou ficar no grupo, né, porque me interessa, né, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né, são o quê? Quase 60 teses e mais de 100 dissertações já, né, Cecília? Sem dúvida. Então, assim... Eu acho que fazendo a ponta, já que você está falando da teoria, daí, né, falar um pouquinho dessa teoria que você está falando, né, que é mais um marco, eu acho, que diferencia essas pesquisas de processo de criação da PUC, é que o processo de criação já temos que sempre partir de que conceito nós estamos lidando. Então, a partir de um conceito de criação que né, que eu acho que marca porque é a partir dessa conceituação de criação que a gente consegue, né, entrar nas especificidades de cada projeto estudado.
Então, tem uma confluência de questões que levaram, né, à abordagem geral da semiótica peirciana, a natureza das minhas buscas e do grupo de pesquisa. Outra questão, a impossibilidade, né, no nosso programa, de oferecer uma disciplina sobre a especificidade, por exemplo, de uma linguagem ou de um artista. Não cabe no nosso programa, né, uma disciplina monográfica. Por quê? Por causa da interdisciplinaridade, não teria interesse nós falarmos só de teatro e muito menos só de um, né, diretor, por exemplo, né? Então, tudo isso em conjunto me levou a pensar, a ir buscando questões comuns no processo de criação, que é isso que nós estamos falando de teoria, que o Wagner acabou de falar, que questões são essas comuns, que são recorrentes, que a gente repara que se repetem em diferentes processos, e daí a gente vem organizando, viabilizando esse pensamento, né, que essa teorização sobre o processo de criação. O Colapreto, que é um grande, né, interlocutor nosso, dos semioticistas, né, um filósofo semioticista, ele fala uma coisa muito importante para a gente entender isso que nós estamos falando agora. Ele diz assim: pensar é generalizar para lançar luzes sobre o específico. Então, é exatamente isso. A gente se alimenta do específico, vai chegando a essas questões gerais para daí sim conseguir achar o que é específico do Roberto Alencar, em uma obra específica, se a gente quiser, ao longo da obra dele. Então, a gente vai tendo esse instrumento para olhar, né, com mais acuidade o que é dele, mas a partir do geral, porque senão a gente pode ficar totalmente imerso, né, no singular. E a gente vai vendo que, sim, né, a gente pode entrar, o que a gente está oferecendo são esses instrumentos, né, teóricos para conseguir entrar na complexidade dos processos, né? Então, essa que é a nossa, ao mesmo tempo, como você falou, né, Wagner, que não é uma teoria que você aplica, né? São instrumentos teóricos que a gente sabe que não guarda também verdades absolutas, mas amplia, né, essa possibilidade de discussão, né, sobre o processo criativo, e que sobre diferentes objetos, e que não poderiam, esses objetos de interesse nosso, não poderiam ser observados por modelos rígidos e fixos, né, que é exatamente o que você acabou de falar. Porque daí esses modelos rígidos, classificações fechadas, funcionam como formas teóricas, que daí rejeita, né, tudo que não cabe. E a gente tem que estar desperto para o que, né, o que os nossos objetos pedem, né, e não é uma teoria viva. Uma teoria viva, como são os processos de criação. Que se retroalimentam, né? Artista Sim. e teoria se retroalimentam, né? Essa que é a questão, e que, na verdade, essa possibilidade, o específico e o geral, o que é singular daquele artista, sempre alimentando o que é geral, e pensando também o contrário. E pensando que nós também estamos trabalhando com curadoria, com processos curatorais, nós estamos falando do artista de uma maneira geral, talvez o termo melhor que a gente tem chegado são agentes criativos, né? Porque podem estar atuando em diversas áreas, né? Então, estamos pensando curadoria, estamos pensando até o papel da crítica, estamos, né, pensando o jornalismo, a publicidade, como também todas as questões daí nos meios, nas redes sociais. A gente vai falar disso mais no finalzinho, né? Então, assim, dando uma resumida, a gente lida com esses arquivos de processo ou arquivos de criação, sob a forma que podem, né, ter cadernos, anotações, diários, ensaios teatrais, copiões de cinema, esboços, incluindo todo o potencial oferecido pelas mídias digitais. E essas novas tecnologias, a gente tem percebido que, em vez de apontarem para o fim, né, dessa documentação e desses arquivos, ao contrário, a gente tem percebido que contribuem para o aumento da diversidade
e essa ampliação constante, tanto que agora nós estamos falando aqui de mídias sociais, né? E como exemplo, né, só, por exemplo, né, no seu caso, né, que você acabou de falar do audiovisual, exatamente esse caso, né, que o Wagner trouxe. Esses documentos que vão para as redes, né, também, eles são... Então, né, a gente tem que aprender, eu acho que existe uma coisa de aprender a olhar, né, onde está, né, onde esses documentos eles acontecem. A ampliação também do olhar do pesquisador, né, não ficar preso a um... Exatamente, é isso que a gente sempre fala, você tem toda a razão, né, que não é a questão também de ampliar o olhar do pesquisador, né, e que a metodologia também vem modificando aquilo que a gente pensava, né, que era muito fixado no começo das pesquisas, nos arquivos pessoais. Tem também, porque, por exemplo, o seu trabalho partiu de arquivos pessoais, mas tem também a questão de o que a gente, né, tem visto também do acompanhamento de processos também, no caso de, né, por exemplo, do teatro, da dança, né, que são esses processos em grupo, né, também às vezes até nos chamam para acompanhar processos também, como pessoas que estão pensando o processo de criação. Então, a metodologia também vai se atualizando com os novos objetos, né? Então, eu acho que a proposta passa, né? A gente continua sendo o que nos guia, a nossa pesquisa, o que nos guia a compreensão do processo de criação a partir das metodologias as mais diversas e que está também ligado a essa nossa preocupação sempre em conceituar a criação, né? E por isso, nesse campo, ao Centro de Estudos passou a se chamar Grupo de Pesquisa em Processo de Criação, porque tirar da marca da crítica genética, que era uma possível metodologia. Então, a gente já ampliou e passou para a questão de processo de criação. E que daí, eu acho que isso é que nos move, né? Isso eu acho que é o que nos move. E o que, né, no seu próprio exemplo, né, essa nossa relação com a experimentação contemporânea, né, que ela provoca a teoria de falar o que é isso que assistimos, né? Nós somos movidos por esses desafios da experimentação contemporânea nas mídias e nas artes, né? E que o que a gente vê, né, esses apagamentos de fronteiras entre as linguagens, entre processo e obra, os arquivos privados e públicos, essas fronteiras, né, vão sendo todas invadidas, né, que são diluídas, isso que a gente vai vendo, essa impossibilidade de separar, né, às vezes até os processos que a gente está estudando, as próprias obras, né, na malha, na própria malha dos objetos, estão trazendo à tona questões de processo. Então, são essas e questões interdisciplinares, né, a indisciplinaridade que a gente... Do programa, né, ele tem muito a ver com essa ampliação que acontece nas práticas artísticas, né, que são cada vez mais interdisciplinares, né? Exatamente, E que daí é o que a gente diz que as teorias de objeto estático não são satisfatórias para a leitura desses objetos. Né? A gente precisa de instrumentos que falem dessa dinamicidade, né? E que essa teoria, e daí é o que nós estamos chamando dessa teoria da criação proposta pela crítica de processo, foi a ampliação nossa e além da crítica genética, a expansão da crítica genética que a gente está chamando de crítica de processo de uma maneira bastante geral e que também não fixado no momento histórico, porque se a gente pega algum tipo de... Podemos olhar, por exemplo, né, por exemplo, o procedimento de edição. Se a gente olha a edição ao longo da história, né, a gente pode ver a história de apropriação, de edição, de corta e cola ao longo
da história da arte, então, a gente pode olhar, né, de modo transversal, sem se fixar em determinado momento histórico, né? E daí, na questão das pesquisas mais recentes, daí entramos com você, Wagner. Ah, sim, eu vou falar um pouquinho primeiro da nossa ligação com o Centro com o CIAC, né, que é o Centro de Investigação de Artes e Cultura da Universidade do Algarve, que o nosso grupo e a PUC, a gente está fazendo uma parceria, né, a gente já, a partir de 2020, né, Cecília, nós começamos a montar essa parceria junto, muito por graça também da Miriam Tavares e da Patrícia Dourado, que é uma participante Ela fez o doutorado, né, Cecília, com você, o mestrado também, mestrado e doutorado. E ela acabou indo em Bolsa Sanduíche para a Universidade do Algarve, e se deu muito bem lá, e ela acabou agindo muito, de uma forma muito forte, muito interessada para que esse convênio, para que essa parceria entre nós e o SIAC, né, lá do Algarve, da universidade, ela acontecesse. E isso gerou, né, está gerando várias interações, várias possibilidades. Uma delas é uma coleção de processos de criação que nós estamos editando, né? Temos editores daqui de São Paulo e também lá do Algarve, né? Pessoas ligadas ao nosso programa, que a Paula Martinelli, a Patrícia Dourado e também as pessoas lá do Algarve. E é um livro... Oi, Cecília? O Vinícius, Vinícius, exato. O livro da Paula já saiu. O livro da Paula já saiu, né? O seu assim, está editando. O meu está editando, vem a Regina Gorzillo, vem também sobre o trabalho dela sobre performance, o Vinícius também vem com a Maiolino, Ana Maria Maiolino, então, e também a Patrícia Dourado, né? O trabalho dela sobre roteiros também. Sobre roteiros, audiovisuais, enfim. Então, nós estamos publicando, são livros físicos e também digitais, né? Eu vou deixar daqui a pouquinho para vocês o site onde essas publicações, vocês podem ter acesso a essas publicações. Elas ainda estão acontecendo, atrasou um pouquinho por causa da pandemia, mas estamos a pleno vapor, eles são muito cuidadosos, né, a Universidade do Algarve. Essa é uma parceria que a gente tem, né, que tem sido muito interessante, tem rendido muitas possibilidades para o futuro, né? E uma outra coisa que eu vou deixar aqui rapidinho a coisa do SIAC. Deixa eu colocar aqui processo. Só rapidinho. Acho que a gente pode até dar um spoiler aí, porque as publicações já saíram, mas tem o mestrado que está em processo. Ah, é verdade. Vamos dar esse spoiler. É um spoiler. O spoiler é que a gente também, junto com a Patrícia, também de novo, a Patrícia movendo isso, né, junto com a Miriam lá, que é a diretora do SEAC, e com nós também, a PUC também entrando com essa parceria, a gente está criando, né, um programa de mestrado em processo de criação na Universidade do Algarve. Tá, ele está dizendo que não está abrindo, daqui a pouco eu passo direitinho, tá? Na Universidade do Algarve. E deixa eu só... Gente, desculpa, mas eu tenho que passar aqui. Para vocês terem, né? Porque é legal. Deixa eu ver se vai abrir agora. Então, já estamos andando, já estamos muito adiantados nesse convênio, né, Cecília? Faltam algumas assinaturas, mas já está tudo indo. Lá pela parte de Portugal já está tudo terminado. Está faltando alguns detalhes finais aqui na PUC. E a gente deve começar, se tudo der certo, a ministrar aulas nesse mestrado até o final do ano. Não é isso, Cecília? Isso mesmo. Então, estamos super felizes com essa parceria. Eles são incríveis, né? Eles são muito talentosos, são muito
presentes, trabalhar com o pessoal do Algarve é incrível. E, sabe, não posso deixar de agradecer a Patrícia Dourado, que ela é uma grande agente para que isso tudo aconteça, né? Ela é uma pessoa absolutamente necessária. E ela está lá, né? Está fazendo agora o pós-doc dela e é a nossa, do nosso grupo de pesquisa, né? Nossa colega no nosso grupo de pesquisa. Ok, Cris, desculpa, estou falando com Cris agora, Cris. Pode ser que não Cris. esteja funcionando, porque até É verdade. a Patrícia tinha dito que eles estavam ainda recuperando, né? Eu acho que pode ser. Sim, talvez tenha entrado em manutenção porque está saindo novo agora e eles queriam fazer algumas modificações. Mas daqui a pouco, mais tarde eu posso deixar lá na página que for publicada lá no Facebook, ou enfim, onde for publicado esse trabalho, eu coloco lá para quem quiser. Tá bom? Eu deixo com o Cris, ele faz isso para mim. E tem essa parceria incrível com a Universidade do Algarve, que eu acho que é uma coisa muito interessante para o nosso grupo e também para eles, lá para o SEAC. E acho que ainda vai render muito mais coisas, né? E eu também queria falar um pouco do nosso querido site, né? Que a gente trabalhou tanto para conseguir subir esse site, enfim, também muito com o trabalho do Vinícius, né? Que é o Vinícius Gonçalves, que é o nosso aí, o site está aí para vocês verem, né? Isso aí é a parte inicial, enfim, tem todas as abas que vocês podem navegar. Esse site ele é feito, né, porque a gente é para estabelecer mesmo uma linha direta, uma forma de diálogo muito efetiva com os pesquisadores e também com os artistas, né? Então o site ainda ele tá amadurecendo, ele está o tempo inteiro a gente está reformulando também, porque a gente é uma coisa viva também, né? Enfim, vocês imaginam que um site de processo de criação deva ser também dinâmico, né? Então ele tem sempre coisa nova, a gente está sempre produzindo. Você pode ir para uma outra aba, Cris, por favor? Esse daí eu acho que a gente já está abrindo com todas as pesquisas de fotografia, né? Deixa claro aqui. Sim, já estão todas as pesquisas de fotografia, exatamente. Nós, assim, estamos levantando todas as pesquisas, a gente quer colocar todas as pesquisas do grupo dividido por linguagens e as interdisciplinares também, e a gente vai organizar e vamos colocar, vamos levantando, entendeu? Então, vocês podem ter acesso, vocês vão ter acesso, já têm acesso a muita coisa, vão ter acesso a muito mais coisas ainda daqui a pouco. Né, muito mais pesquisas, muito mais diálogos que a gente pode estabelecer por cá. É um orgulho para a gente o site, porque era um desejo da Cecília já de muito tempo, né, Cecília? E a gente conseguiu realizar com bastante empenho de todos do grupo, conseguimos realizar o site. E a gente gosta muito do nosso site, processo de criação. Se você puder colocar acessar, né? A gente acessa pela linguagem, pelos artistas e pelo pesquisador, né? É verdade. Assim, isso é site, a gente procura, né, com todas essas ações, a gente procura criar, né, um impacto positivo, né, um impacto social com a nossa pesquisa, né, abrindo ela também para a comunidade, enfim, para que todos tenham acesso ao que a gente faz, enfim, ao que o grupo pesquisa, ao que a linha do programa está pesquisando, enfim. Então, assim, a gente tem tentado cada vez mais aproximar o que a gente faz do mundo, né? Que isso é absolutamente importante. Então, o site é mais um agente disso, né? Assim como a nossa parceria junto com a Universidade do Algarve também é mais um agente disso, né? É mais uma forma também da gente transformar o que a gente faz, né? Trazer o que a gente faz para o mundo, para todos, né? Para a comunidade, né? Enfim. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, Cecília, para dizer sobre isso. A gente pode ir entrando na pesquisa mais recente, sim, porque só também para vocês
como vocês sabem, né, o programa tem uma bolsa do CNPq hoje em dia nesse novo formato, né, que o programa entra com a bolsa e né, a gente ganha cotas de bolsa dentro desse grande projeto do CNPq. E a nossa pesquisa está no eixo que chama produção de conhecimento nas redes sociais. E, no nosso caso mais específico, produção de conhecimento sobre processo de criação nas redes sociais. E já temos pesquisas como, né, como o Wagner já falou, sobre sobre Instagram, já, né, temos agora YouTube, plataformas agora mais recentes, já pesquisas novas, né, sobre o Wattpad e no Twitter também, né, quando artistas estão, né, furando as barreiras, né, as delimitações, as restrições do Twitter para pensar artisticamente, que é uma pesquisa, né, que é da Isabela Caroline da Silva, que acabou de entrar no nosso programa, vindo de uma pesquisa de iniciação científica na Letras da PUC, e que já tinha feito a iniciação científica sobre essas narrativas compartilhadas, que é exatamente desse potencial que a gente vê dessas novas plataformas trazendo, e que daí nos interessa entender, explicar e discutir teoricamente, né, nessas outras plataformas. Tem também a pesquisa de mestrado da Paola Rodrigues Pinheiro, que justamente é a que tem bolsa, né? A Isabela ainda estamos aí buscando essa bolsa, mas a Paola já tem a do CNPq, e que ela vem da questão em todas essas plataformas, mas a questão da performance, tanto do teatro quanto da dança, para a gente ver o que os artistas também estão usando, esse potencial de experimentação dessas plataformas, especialmente na pandemia, para ver também o que isso continua agora, né, nessas idas já para o presencial. E a pesquisa da Paola já gerou, junto, né, com a da Mariane, o diálogo de criação. Ô, Cecília, não te querendo te interromper, mas a gente acabou de conseguir entrar no site dos livros, da coleção. Aqui é o site da coleção, gente, lá de Portugal, tá? Se você... Eu estou trabalhando com o Cris, que é o rapaz que nos ajuda aqui. Cris, se você puder navegar pelo site para as pessoas poderem ver. E ele também vai deixar o endereço para vocês. Então, aqui está explicando que é o projeto da coleção, enfim. A gente conseguiu finalmente entrar. E é muito, muito legal. A gente é muito entusiasmado. Eu, a Paula e a Patrícia, e que somos os editores, né, responsáveis aqui pelo lado do Brasil, pelo lado da PUC, né, do COIS. A gente é muito, muito entusiasmado com essa coleção. Porque a gente está colocando os nossos colegas, né? Não é, Cecília? E depois também de estar colocando a arte contemporânea brasileira lá em Portugal sendo publicada, né? Quer dizer, isso também é o processo de criação, é a questão da abordagem e dos artistas que a gente está levando, né, para a publicação, que é super importante, né? Sim, exatamente. Isso é uma das coisas mais bacanas, né? Sem dúvida. Que bom, não sabia. Da gente ter esse acesso, foi ótimo. Sim, e a gente pretende, aqui são os artistas e os pesquisadores, né, que vão ser publicados. A Paula já foi publicada, o próximo sou eu, depois é o Vinícius, a Maria Gurzilo, e a Maria Regina e a Patrícia Dourado, né, nessa primeira leva. Nós temos a intenção de ampliarmos isso no momento oportuno, né? Primeiro a gente vai fazer esses 5 e depois nós vamos ver, né? Assim, enfim.
Aqui E são daí os os artistas artistas. Aqui é o Roberto, né? Enfim, deixa eu abrir mais para mim. Eustáquio Neves, que é a pesquisa da Paula, Ana Maria Maiolino, que é a pesquisa do Vinícius, né? Japap, enfim, Leonora Fabião, que é uma das pesquisadas pela Gurzilo. E é isso, né? Eles são muito... A universidade montou esse site em parceria com a gente, mas é a Universidade do Algarve, mas eles agiram muito, né, para que isso ficasse bonito desse jeito, né? Eu acho que o Eles importante é o acolhimento da pesquisa em processo de criação que eles não tinham, né? Quer dizer, eles tinham exato. outras Exatamente. abordagens para as pesquisas em arte e comunicação lá, e que daí eles incorporaram, com a ida da Patrícia, eles incorporaram ao ponto de fazer, né, essas publicações e o mestrado. Sim, e o mestrado, né? É incrível, né? Uma coisa muito legal para a gente. Enfim. E claro que abre, né, possibilidades futuras, né, dessas viagens, né, dos professores. São algumas imagens, né, dos artistas. Abre mil possibilidades, né, Cecília? Muitas possibilidades, né, para todo o programa, também não só para nós, né? A gente não sabe a Lúcia Leão entrou também, a Lúcia Leão entrou também nesse projeto, ela também faz parte desse mestrado. Sim, olha, né, abre possibilidade para todo o programa. Sem dúvida. São algumas imagens. A gente pode voltar, né? Tá bom, Cecília? Vamos encerrar e vamos voltar para o papo da gente? Assim, o que você estava falando? A gente encerra só falando da pesquisa da Paola, né? Da Paola e da Mariana, especialmente, né? Carlin, do nosso grupo, que são, né, entradas mais recentes, e que a Paola, as duas montaram um Instagram e o YouTube, Diálogos da Criação, já para alimentar a pesquisa do CNPq. O Wagner vai cair. Então, a gente termina com a pesquisa do CNPq, como o nosso grupo está atuando, e que já estamos com 2 lives, três, na verdade, do Roberto Alencar, do Evaldo Mocarzel, que foi quem eu pesquisei no pós-doutorado, um dos meus objetos de pesquisa, e a Beatriz Amaral, que ao mesmo tempo, ela é parte do grupo, ela foi estudada, ela foi, como poeta, ela foi objeto de estudo, né, de uma crítica genética na língua portuguesa, alguns anos atrás, e está estudando hoje processo na música aqui no nosso programa. Então, tem a Beatriz também, com essas diferentes camadas dessa relação dela com o grupo. Então, nós temos já essas 3 lives que nós estamos chamando de Diálogos de Criação. Por isso, o tema nosso aqui ter sido Diálogos de Criação, né? A gente traz o nome agora no fim, justificando que é parte desse processo do CNPq, dessa bolsa do CNPq, resultado dessa bolsa. Tá bom? Eu acho que era isso, né, Wagner, que a gente queria contar para as pessoas essa história dessa pesquisa. E eu acho que a gente termina, né, esse voo panorâmico, né, dessas pesquisas, falando da questão de criação e sendo uma linha de pesquisa inédita que só o nosso programa tem na área da comunicação e também das artes. Sim. É isso, né, Cecília? Né, Wagner? Obrigada pela conversa, obrigada por... Obrigado a você. Obrigado a todos também, todes e todas que assistiram. Obrigado. Então,